Boa noite, sejam todos bem-vindos para nossa live. Hoje nós vamos conversar, sobre o tema a comunicação em entrevistas de emprego. Você que está em busca de recolocação no mercado de trabalho ou até mesmo, colocação no mercado de trabalho, sabe que os processos seletivos, cada vez que passa, eles ficam é, mais fortes, a competência, daquele colaborador é exigida cada vez mais. Então, para a gente conversar hoje sobre a comunicação em entrevistas de emprego, nosso convidado é o Gessé, que também faz parte da comunidade educativa e vai falar um pouco sobre a comunicação em entrevistas de emprego. Só Boa ajeitar aqui noite. um pouquinho minha Boa câmera. noite, Sandra. Bem, Aí, agora. Boa noite, José. Seja bem-vindo. boa- Muito obrigado. Eu já estava explicando aqui pro pessoal, conversando um pouco sobre o que a gente iria conversar. Eu ia pedir para ti, não sei se teu volume está todo aumentado, mas aumenta só um Hum, pouco. Tá todo aumentado já, teu volume? tá todo aumentado. Deixa eu ver aqui. Melhorou? Melhorou? Agora sim. Então, a gente vai conversar hoje sobre a comunicação em entrevistas de empregos. Você, que está chegando na nossa live, seja bem-vindo. A gente vai já começar a iniciar. É, e eu estava falando para eles, que essas lives que estão acontecendo são o nosso esquenta, para o aulão de Uhum. comunicação e oratória que vai ocorrer no dia 5 de junho. E desde já, já Certo. quero convidar, esse pessoal a se inscrever, porque vai ser incrível. A gente está preparando um aulão de comunicação oratória surpreendente, que vai ser com o Gessé e com a Thaís. Mas vamos ao que nos interessa, que é sobre Uhum. o tema e a comunicação em entrevistas de emprego. A gente vai falar muita coisa aqui para vocês. Espero que vocês consigam aproveitar bastante desse conteúdo. Quero aproveitar, e agradecer já a todo mundo que está aí e pedir para que vocês compartilhem com os amigos de vocês. É super importante. Matheus, obrigado pela presença, amigo. É super importante, Jessé, que a gente compartilhe essa live, porque a gente sabe que esse tema, especificamente, entrevistas de emprego, está sendo Uhum. algo muito grande hoje, porque as pessoas estão aí, a gente sabe que a gente está no meio da pandemia, mas a recolocação, o mercado de trabalho ainda está solicitando pessoas, para as empresas, então é importante que você compartilhe com esse seu amigo aí que está desempregado, que isso aqui é mais um passo para ele, mais um aprendizado para ele conseguir aí ser aprovado no processo seletivo. Mas para a gente iniciar, antes da gente iniciar, eu gostaria que o Gessé se apresentasse aí. Para quem não conhece, o Gessé ele já é da comunidade, Vocês conseguem ver Já. aí, ele, de vez em quando ele grava uns vídeos, aparece aí nas nossas redes, mas eu queria que ele se apresentasse, falasse um pouco mais. Certo. Boa noite para vocês que estão nos acompanhando e para as pessoas também que vão nos acompanhar depois, né, que não estiver mais ao vivo. Eu sou Gessé Gonzaga, para quem não me conhece, faço parte também da comunidade educativa, trabalho na equipe de comunicação, né, junto com a Thaís, com o Leonardo e outras pessoas, e nós vamos abordar, também sou administrador, e hoje nós vamos abordar o tema entrevista no ambiente de trabalho ou para conseguir um trabalho, né, porque quando a gente fala em entrevista, não significa só para aquelas pessoas que estão buscando um emprego, mas para aquelas pessoas que podem até estar trabalhando, mas querem migrar para outra empresa. Então a gente vai abordar nesses âmbitos aí. Sim. E para a gente iniciar, eu queria já soltar uma pergunta. É, a Ah, comunicação, A comunicação, ela é uma característica que pode influenciar dentro de um processo seletivo. sim, eu acho que hoje a gente está evoluindo para quem pesquisa, né, principalmente no Vale do Silício, aquelas empresas como Google, Microsoft, a Apple, então elas já trabalham muito com essa parte mesmo de competências,
competências comportamentais. Hoje, você não precisa, não é mais o principal, o conhecimento técnico. É importante, mas hoje eles estão pedindo muito, muito mais a competência comportamental, que é para saber se você realmente tem um equilíbrio, se você tem inteligência emocional, que nós vamos abordar também daqui para frente, e para você realmente se você vai agregar valor para aquela empresa ou não. Começando com uma boa comunicação, sim, é um diferencial que precisa, todos devem desenvolver essa habilidade até para se destacar no mercado de trabalho. Então, isso serve tanto para quem quer entrar no mercado de trabalho, como para quem já está e quer conseguir uma vaga melhor, quer migrar para outro emprego, ou para outro setor, ou para outra empresa. Para os recrutadores que fazem todo o processo, por que você tem que ter essa habilidade de comunicação? É porque quando você for passar as suas experiências, quando você for passar toda a sua história, sua bagagem profissional, às vezes você pode até ter uma trajetória bem bacana, uma trajetória assim, bem significativa, mas se você não souber transparecer aquilo, as ideias, se você não consegue ordenar, você vai ficar para trás e muitas vezes você vai perder essa vaga para uma pessoa que às vezes nem tem muito conhecimento, muito bagagem profissional. Mas por que você talvez possa perder para essa pessoa menos experiente? Pela forma de como que ela conseguiu transmitir as suas ideias, o seu desempenho, e você que tem, né, essa bagagem grande não conseguiu porque você não conseguiu se conectar, você não conseguiu vender, porque a entrevista, a comunicação nada mais é de que você vender os seus serviços, vender a sua imagem para aquela empresa. Por que aquela empresa precisa te contratar? Essa é a pergunta. Todos devem fazer. O que eu posso contribuir? Por que vocês devem me contratar? Então, essas são as perguntas básicas numa entrevista. A comunicação, sim, é importante. Você tem que dominar. Eu não estou falando para você ser expert, para você ser o maior, o melhor nessa área, mas você tem que sim, dominar essa parte para você se destacar no meio de muitos, como o Leonardo falou anteriormente, porque o mercado de trabalho está mais exigente e ele está mais específico. Retornando. Então, se você não desenvolver essa parte, essa habilidade, você vai ficar para trás. E todos estão percebendo que cada vez mais a indústria e as organizações 4.0 estão aí, estão ficando assim, mais visíveis, e se você não tiver esse diferencial, você pode ficar para trás. Vou fazer um cenário aqui bem básico, mas eu não estou falando que vai ser o cenário para todo mundo. Isso daqui só é um exemplo genérico para você, quem sabe, pegar, para você editar, para você ver como que você vai fazer na sua experiência com as suas entrevistas, tá bom? O recrutador recebe milhões de currículos e de repente ele acha dois perfis. Esses dois perfis correspondem com aquela vaga, com aquele cargo, com aquelas atividades que a vaga está aberta. Então, as duas pessoas têm praticamente as mesmas informações, ela tem as mesmas experiências, aí ela chama esses dois para a entrevista. Se ele for fazer a entrevista, ou ele ou a recrutadora for fazer a entrevista, qual dos dois vai se sair melhor e qual dos dois pode pegar essa vaga? Acertou quem falou que é a comunicação. Então, os dois podem até ser parecidos, podem ter praticamente os mesmos anos, mas o diferencial vai ser como que o outro vai conseguir vender a sua trajetória, vai conseguir vender como que foi que ele agregou para aquela empresa, ou que ele quer agregar para essa nova empresa que ele está pleiteando. A comunicação é fundamental, sim, exige um pouco de esforço, tá? Você não vai conseguir uma boa comunicação de um dia para a noite. Isso é treino. Treine todo dia. Treine 5 minutos, depois 10 minutos, 15 minutos e assim vai. Entendeu? Então, por exemplo, assim, eu tô aqui porque lá atrás eu iniciei, no meu tempo que eu estudava, eu iniciei algumas reuniões sociais. Para hoje, eu estou aqui com vocês, para hoje o Leonardo está aqui, para a Thaís também participar. É um trabalho que tem que fazer ao longo de nossa carreira até a gente se sentir mais à vontade e se sentir mais aperfeiçoado. A comunicação, referido pela terceira vez, é importante.
e você tem que buscar se aprimorar nessa área para você ter um diferencial e conseguir realmente vender o seu talento para as empresas que forem, que querem ou que você vai estar disponível para pleitear uma vaga. É, e querendo ou não, né, Gessé, a gente sabe que a comunicação, era incrível que pareça, na hora que você estava falando, e eu estava pensando assim, como se dar o processo seletivo, né? Porque a gente sabe Sim. que o processo seletivo, ele começa a partir do momento que tu envia teu currículo. Então, a partir daquele momento, a tua comunicação ela já tem que ser clara, né? Ela tem que ser clara ali pelo teu currículo, ela tem que ser clara pela aquela Sim. mensagem de texto, né, que a gente coloca lá no e-mail, que eu vejo assim que é algo super viável e que os recrutadores, né, se surpreendem quando um candidato descreve lá, né, alguma informação. Então, eu vejo que todas as etapas, né, não só a parte dos testes, a, tudo exige de você a Uhum. comunicação e não tem como você fugir disso. A Thaís, né, colocou aqui Uhum. uma. Ela colocou assim: como devemos superar os desafios de comunicação em uma equipe remota? Acredito que essa possa ser uma pergunta bem comum em entrevistas de emprego, levando em consideração o nosso cenário atual. E aí, Jessé, como é que você vê essa questão? Entrevista, quando eu falo em entrevista de emprego, a gente está falando principalmente agora não apenas as entrevistas individuais, mas as entrevistas também através de videochamada, parecido com o que a gente está fazendo hoje, só que a nível profissional mesmo e para querer saber se vai ter uma contratação ou não. Os desafios é você realmente estar um pouco familiarizado com a tecnologia, porque hoje eu conheço pessoas e profissionais que eles até são competentes, mas eles têm uma certa dificuldade de fazer uma live, de se conectar usando aplicativos. E as pessoas, esse é um dos desafios para você ser recrutado através da tecnologia, através de algumas plataformas. Ou seja, se você não tiver o conhecimento técnico, você vai ficar para trás e vai perder oportunidades. A outra coisa também que eu vejo que é um desafio, como eu falei, se você consegue transparecer as suas ideias com objetividade, com transparência, de uma forma direta, assim como você vai mandar bem na entrevista presencial, você também vai saber se comportar no ambiente digital. Então, essa é a questão mesmo de você se adequar à plataforma ou o meio que você vai participar dessa entrevista. A gente pode perceber muito que está acontecendo muito isso agora durante a pandemia. Já era uma coisa que já estava acontecendo, como eu falei, em algumas indústrias 4.0, mas agora com a pandemia, com o distanciamento social, com todas essas regras, isso potencializou. Inclusive, eu participei de um processo seletivo que ia ser feito as etapas por videochamada e realmente tem que estar familiarizado, senão você vai ficar para trás. É isso mesmo. E a gente consegue ver, né, que essa pergunta que a Thaís falou já tem aí como gancho o nosso próximo tópico, Sim, que é saber, né, quais são os erros aí mais comuns dentro, na comunicação, mas dentro de um processo seletivo. eu acho que é assim, só para complementar o que nós comentamos anteriormente sobre a pergunta da Thaís, como que a gente pode superar também. Ou seja, eu falei só dos desafios, mas eu acredito que a pergunta dela também ela precisa de uma resposta de algumas dicas. Então, a primeira dica é Uhum. você conhecer as plataformas, você ir treinando aos poucos a como mexer na câmera, a como mexer numa videochamada. Não precisa você pagar um curso, basta você ter alguém, algum amigo para você pedir essa ajuda para ele ajudar de forma gratuita. Tem muitas coisas que eu sei, graças às outras pessoas que tiraram um pouco de tempo para mim, e eu aprendi, assim como eu já ajudei outras pessoas, como você já ajudou outras pessoas, e todas as pessoas ficam ajudando outras pessoas que têm dificuldade nessa questão. Então, às vezes, caso você tenha dificuldade em pedir ajuda, vai no YouTube que tem alguns macetes de como fazer uma videochamada pelo Skype,
pelo Instagram, pelo Messenger, pelo WhatsApp. Hoje, só fica para trás quem quer, porque ferramentas nós temos e de forma gratuita. Antigamente você tinha que pagar algum curso específico, mas hoje tá uma democratização de serviços gratuitos para todo mundo aprender e evoluir. Então você tem que ter interesse. Então essa é a minha dica para você superar esse desafio que você tem dificuldade usando essas plataformas e todos esses desafios que podem surgir. Certo. A gente sabe, Jessé, que a gente vai fazer até uma live mais pra frente, né? Vai ter uma live falando sobre a comunicação e a tecnologia. E isso que você pontuou do candidato saber utilizar, né, esses recursos, né, Uhum, esses aplicativos, sistemas e tudo mais, é super relevante. Por quê? Porque hoje a gente vive diante disso, né? Estamos aí vivendo uma pandemia onde o sim. presencial foi todo para o digital. E a gente sabe que existem aí diversos apps e tudo mais, e você precisa saber utilizar, né? Existem empresas hoje que estão fazendo o processo de seleção através de videochamada. É claro que não são Sim. todas. Geralmente são empresas grandes, né, e tudo mais. Mas existem empresas, e aí, por exemplo, vamos fazer uma videochamada, Uhum. até existem empresas que estão mais flexíveis, né? Fazem pelo WhatsApp, mas existem outras que vão exigir aí, vamos fazer a videochamada pelo Skype, pelo Zoom. E se você não souber utilizar, né, esse recurso, infelizmente fica complicado. Então é importante, né, Sim. aproveitar aí tudo que tem de forma gratuita. Eu acho que hoje a gente está na frente se a gente não quiser, né? Tudo está ao nosso Uhum. alcance, né? Exatamente essa live Bem aqui. fácil. Essa live aqui é um exemplo, né, de aprendizado mesmo, de transmissão de conhecimento. Nós estamos aqui falando da importância, né, de saber se comunicar em uma entrevista de emprego. Então, eu vejo que o mercado, cada vez mais, ele vai se tornando exigente e mais pessoas não vão conseguindo entrar, né? Vai ficando, é como se fosse um funil, né? Existe ali o Exatamente. topo inicial, né? Mas aquilo ali vai afunilando, né? Vai Aquilo ali funilando. vai. E aí poucas pessoas vão, de fato, passando por esse funil e conseguindo alcançar aí os seus objetivos. A Thaís me mandou aqui É. uma outra pergunta, né? Quer comentar algo, Uhum. Jessé? Não, não, pode seguir. Tá. A Thaís comenta assim, quais aptidões, né, de comunicação que devo ter para me sair bem em uma entrevista de emprego? Aí a gente percebe duas coisas, né? Algumas aptidões que eu posso falar que, que geralmente caem nos processos seletivos. Como que, como que está a sua comunicação? Aí entra aquela parte de oratória. Como que está a sua oratória? Como que você está conseguindo transmitir essas informações? Será que você está sendo claro? Será que você está sendo redundante? Será que você é prolixo? Entendeu? Então, assim, tu tem que ver como que está a tua capacidade de comunicação e transmissão dessas informações. Então, o primeiro passo é esse. Aí depois vem as outras, que não menos importantes, que são as competências técnicas, que são exigentes também, as competências comportamentais, entendeu? Então, assim, você tem que ter esse cuidado, esse equilíbrio de mostrar todas essas competências na entrevista de emprego. Então, quando você tem uma boa comunicação, quando você consegue transparecer tanto seus conhecimentos técnicos como também os comportamentais, então tu aumenta e muito a tua chance de conseguir ou se destacar naquele processo seletivo. Talvez você até não entre de imediato para aquela vaga, mas tem empresas que formam um banco de talentos, né, que eles chamam assim banco de talentos, e quando surge uma oportunidade, se fizer aquele perfil que tu criou lá atrás com eles, eles podem te chamar para essa outra vaga. Então é por isso que é importante você ser transparente, você ser objetivo e claro na sua entrevista de emprego, principalmente na comunicação.
Eu queria falar um pouco sobre os processos seletivos em si, porque a gente sabe Uhum, que, como eu citei anteriormente, em todo instante a gente está ali sendo avaliado por esse fator, né? uhum, Então, eu vejo assim que em muitos processos seletivos acontecem coisas que são muito comuns, né? Em todos os processos, assim, existem aquelas partes ali do processo seletivo que acontecem em qualquer processo, né? Por exemplo, a primeira, uma delas que eu vejo é a apresentação ali, né? O próprio candidato se apresentar. Se não for verbalmente, vai ser por escrito, né? sim. É, geralmente, geralmente é verbal. Então, como é que você, né? E a pergunta, né? A pergunta clássica: quem é você, né? Quem sou eu, né? E, Sim, e aí, se você não souber, né? Criar uma estrutura ali para exemplificar, porque você não pode passar lá uma hora explicando quem é você, não, entendeu? Você tem um tempo, não. né? Determinado. Então, eu acredito que uma das primeiras, assim, bem clássicas, que eu acredito que é um ponto, né? Eu acho que essa etapa, o recrutador ele já consegue identificar ali, né, se o E já candidato consegue selecionar, sabe né? ou não. Isso, a partir desse momento ele já consegue selecionar se de fato ele tem essa aptidão ou não. E é interessante falar que o que está no seu currículo se compromete muito com o que você fala, né? Por isso que eu falo para as pessoas que elas não devem mentir, né? Porque existem muitas pessoas que Uhum, mentem ali no currículo para de fato conseguir ir para entrevistas de emprego, mas quando elas chegam na entrevista de emprego, aquilo ali acaba por si só, né? Ela não consegue manter, porque aquilo ali não sim, é ela, né? sim. É verdade. Inclusive, eu até coloquei um desses erros que nós vamos comentar agora, alguns erros Uhum, comuns que acontecem na entrevista de emprego. Um deles tu falou que é não mentir. Então, assim, é uma coisa que eu vi com pessoas que fizeram processo seletivo comigo e também por causa de treinamentos também. Então, assim, não adianta você mentir. Se você colocou no currículo que fala inglês, seja básico, intermediário ou nativo, você tem que dominar aquela especificação que você colocou. Porque na hora do emprego, na hora da entrevista, perdão, o recrutador ele vai saber identificar essa mentira e você vai ser desmascarado na hora. Exemplo, digamos assim, eu já estou na segunda etapa da entrevista e lá eu vou para a sessão individual, porque tem a sessão grupal, muitas das uhum, vezes, né, que eles querem te observar como que você se comporta no meio de outras pessoas, para ver se você é muito competitivo, para ver se você é muito colaborativo, ou se você tem realmente aquele equilíbrio entre misturar uma coisa com outra, dependendo da situação. Passou dessa fase, aí você vai para a fase individual. E é nessa fase individual que muitas das vezes você é desmascarado e desclassificado se você mentir, entendeu? Então nunca minta, porque pode ser fatal. Por exemplo, como eu falei do inglês. Então, se você colocou inglês intermediário ou nativo, é óbvio que se você for para a entrevista individual, o recrutador vai perguntar coisas relacionadas àquela especificação. E se você não souber o que que vai passar e o que é que ele vai perceber? Você é um mentiroso. Você colocou aquela informação ali só talvez para agradar ou ter um diferencial nos outros, mas que na prática você não sabe. Outra coisa, se você não tem cursos que eles estão pedindo, também não coloque. Coloque apenas informações que você domina e que você saiba transparecer, certo? Que você saiba falar, olha, eu sei disso. Por exemplo, o recrutador diz bem assim, me fale uma... Ou então ele fala um exemplo. Se você entrar em um conflito dentro da empresa, popularmente é uma briga, né? Falando no português claro. Como que você reage? Então, se você colocou lá no currículo, eu sou líder, eu tenho conhecimento de gestão de pessoas, eu tenho inteligência emocional, dependendo dessa resposta, ou você vai confirmar aquilo que você colocou no seu currículo, ou você vai ser desmascarado e desclassificado na hora.
É porque o recrutador, ele não está ali para querer ouvir o que ele quer. Ele quer conhecer a pessoa para ver se realmente faz o perfil da empresa ou o perfil daquele cargo. E tem até uma coisa interessante que eu assim, na prática e também vi ao longo dos anos, que a empresa, é, o, os teus os teus objetivos, eles têm que estar relacionados com os objetivos da empresa. Por quê? Todas as empresas visam o quê? Lucro. Então, tire por toda a sua mente que a empresa vai te contratar porque você é comunicativo, porque você é, é bonito, porque você é isso e aquilo. Não, eles estão ali querendo pessoas para agregar valor, para gerar lucro. Se você não faz esse perfil, você não vai entrar e você não vai conseguir entrar para aquela empresa. Esse é o primeiro erro fatal para você não cometer. O segundo é não ter clareza nos objetivos principais. Quando o recrutador perguntar assim, por que eu devo contratar você? O que te interessou para essa vaga? Aí a pessoa fica, Outra pergunta né, é dependendo clássica. isso. Então, às vezes ela fica titubeando, ela fica nervosa. Então, assim, por que que acontece? Porque a pessoa não se preparou, muitas das vezes ela caiu de paraquedas ali para aquela vaga. Aí o que que acontece? Ela não consegue. Ou então ela consegue fazer aquelas respostas que todo recrutador, assim, chega, ele respira fundo. É aquela, ele fala assim, eu tô entrando porque a empresa é uma multinacional. Ou então porque a empresa paga bem. Ou então porque a empresa está oferecendo oferecendo um bom salário. Isso daí tá mais do que óbvio. Mas ele quer saber por que você se interessou por aquela vaga. Então, o que acontece? Tem muitas pessoas que enviam tanto do currículo para essa mesma empresa, para vários cargos, quando ela é selecionada, ela nem lembra para qual cargo ela foi selecionada. Aí, como é que ela vai se diferenciar? Como é que ela vai dizer assim, não, eu eu estou interessado nessa vaga porque eu tenho aptidão em gestão de pessoas, porque eu gosto de trabalho. Quando você não passa quando você não é objetivo, isso passa uma imagem de desinteresse, que você está ali por estar e não porque você precisa, ou então não porque você faz o perfil daquela vaga. Então, esse também é uma coisa assim fatal na hora da entrevista. O outro é não saber falar sobre os seus resultados profissionais, né? É outra coisa que eles também ficam, e até eu também como recrutador, fico também pensando, se eu pergunto bem assim, geralmente essa pergunta vai para o gestor, mas às vezes isso cai também no processo seletivo por aquele recrutador, né? Então pode cair na fase final, mesmo antes da contratação, ou pode ocasionar na parte inicial ou intermediária do seu processo. E quando ele fala bem assim, qual foi o seu maior desafio profissional? Ou então, o que foi que marcou mais a sua trajetória que fez você sair do seu ambiente de conforto, da sua zona de conforto? Como foi que você lidou com essa situação? A pessoa fica sem saber o que ela fala. Por quê? Justamente falta de treinamento, falta de ela ser objetiva no que ela colocou no currículo, porque nessa fase o recrutador já viu o currículo. Então, se ele está te perguntando isso, é porque você colocou alguma coisa ali naquele currículo, entendeu? Então, assim, ele quer saber como que você lida com as adversidades, com alguns problemas que podem vir a acontecer. Então, ele não faz essa pergunta à toa. Lógico que ele está ali para querer saber se realmente você faz parte, se você vai ter competência de continuar naquele ambiente de trabalho, porque imagina se você não é acostumado a lidar com pressão, que você quer ir para essa empresa e essa empresa tem um perfil mais competitivo, né? As empresas que trabalham com muito trader. Então, se você não tiver esse perfil, você não vai mais participar. Você não vai, infelizmente. Então, assim, você tem que pesquisar a vaga, você tem que saber para onde que você vai, para você não chegar lá e dizer, meu Deus, e agora? O que que eu respondo? Sabe? Porque tem muita gente que faz isso na hora da entrevista de emprego. O que que eu estou fazendo aqui? O que que eu vou responder? Ou então, responder aquelas
aquelas respostas assim que tu fica, meu Deus, por que que a pessoa falou isso antes da pessoa tivesse ficado calada, né? Mas não pode ficar calado no processo seletivo, então por isso você tem que se preparar. O outro também, a outra questão que pega muito é você não saber falar de suas experiências. Aí o que que acontece? Quando o recrutador fala, me conte mais sobre seu histórico profissional e suas experiências. O que que acontece na maioria das vezes? O erro comum. Olha, com 20 anos eu comecei a trabalhar em tal empresa, depois eu peguei um estágio, aí passei 2 anos, eu fazia isso, eu fazia aquilo, aí depois de 3 anos, 4 anos, eu fui para essa outra empresa. Então, assim, ele faz a história dele numa linha do tempo, desde o primeiro emprego até o último emprego. E não é isso que o recrutador quer. Até porque tempo é dinheiro numa entrevista de emprego. Então, o que acontece? A dica é que você pegue a mais recente experiência para você passar, para você dizer o que que você aprendeu, por que que foi importante, o que você desenvolveu naquela empresa. Porque para ele ter uma noção do que você pode agregar para aquela organização. Vou dar um exemplo clichê para vocês modificarem. Isso daqui não é uma receita de bolo. Cada entrevista tem as suas diferenças. Então, exemplo que eu posso dar. Eu trabalhei na empresa X, no setor de recursos humanos. Nessa empresa, eu pude desenvolver a parte de empatia, a parte do trabalho em equipe, que eu não tinha muita experiência. Eu desenvolvi o meu instinto de liderança, para hoje eu me tornar essa pessoa que eu sou, uma pessoa mais flexível, uma pessoa que ouve mais, que fala na hora certa, que ajuda um colaborador quando ele precisa. Então, você vê a diferença, né, de uma pessoa que pegou uma experiência específica de uma bagagem mais recente e trouxe para o seu atual estado para mostrar por que você é importante para aquele cargo, por que você é importante para a empresa. Então, não faça isso. Não fique enrolando, enrolando, enrolando. Não fique pegando experiência lá dos anos 2000. Tudo bem que você pode até ter experiências, mas não fique assim, enrolando muito essa parte mesmo da entrevista, porque ele não quer. Lembrando que uma entrevista de emprego, ela demora cerca de 40 a 50 minutos. E quando você ultrapassa esse limite, o recrutador já diz que você não é objetivo e com certeza às vezes ele até pode colocar lá, candidato ultrapassou o limite, candidato não foi objetivo, candidato faltou um pouco de clareza. Então eles fazem sim essa observação. Aí, Léo, tem uma pergunta que eu acho que eu não sei se vão fazer ou não, é aquela clichê que dá-lhe assim, um soco mesmo, digamos assim, falando popularmente. Fale sobre você. Parece uma pergunta besta, né? Mas não é. Essa pergunta, o recrutador, ele não está em interesse em saber a tua vida particular. Ele quer sim conhecer, como ele já conheceu o teu lado profissional, ele quer conhecer também a pessoa que está ali por detrás daquele profissional. Ele quer saber qual é o teu poder de autoconhecimento, qual é o teu poder de análise. Então, quando ele te pergunta bem assim, fale sobre você, é para você realmente falar sobre você. Olha, eu sou uma pessoa que gosta de ajudar as pessoas. Quando eu tenho tempo, eu faço ações sociais. Eu gosto de ajudar também na igreja X. Eu gosto de ajudar em alguma ONG, mas conhecendo a pessoa e não totalmente aquele profissional. Então, essa pergunta também pode ser uma pegadinha. Fique atordoado, então não fale coisas que são desnecessárias. Fale sobre você. Qual hobby que você gosta de fazer nas horas vagas, ou se você tem algum esporte, se você tem algum,
alguma coisa que realmente te ajude a você ter um equilíbrio emocional, para você ter realmente alguma atividade que também possa, quem sabe, até agregar com aquela organização. Os erros aí Uhum, que o Gessé contou, todos eles são primordiais, né? Eu acredito que sim, se você falhar em um desses aí, que praticamente a gente vê que em todos esses, né, que você falou, ocorre dentro de um processo seletivo, é, então é importante que você, né, já procure. Eu digo assim, nunca utilize as respostas da internet, né? Seja não, propriamente você. Crie as suas respostas, né? É muito mais sincero, né? E verdadeiro, como a gente falou, é, né? É o primeiro ali porque, era não porque, mentir, né? porque pensa comigo, se eu pego uma resposta da internet e essa resposta é de uma empresa colaborativa e você vai para uma empresa que precisa de competitividade, você vai, você vai se sabotar, entendeu? Uhum. Porque o perfil é outro, as questões são outras, os valores são outros. Então você é um tiro no seu pé. Então você tem que pegar sim isso que eu tô falando, isso que o Leonardo está falando, mas você tem que modificar para a sua realidade e para aquela empresa. Por isso que eu falo que é muito importante você conhecer a empresa que você vai. Você tem que conhecer quais são os valores, quais são a cultura da empresa, quais são a missão da empresa. Então é realmente você dar uma estudada e quando você estuda o escopo da empresa, você já vai saber para que empresa você vai fazer aquela entrevista. Se é uma empresa competitiva, se é uma empresa colaborativa ou se é uma empresa mista. Mas, reforço para vocês, todas visam lucratividade. Se você não tiver as características necessárias, você não vai entrar. Porque tem muita gente que às vezes até se revolta, né? Vai para várias empresas e entrevista não passa e ah, porque teve marcação comigo, porque o recrutador não foi com a minha cara. Mas não foi isso. É porque muitas das vezes você não fez o perfil que eles estavam procurando, ou É, então você até fazia, mas você não sabia se comunicar, você não sabia ser claro nos seus objetivos e na forma de como você ia passar as informações do seu currículo. E tem também, é, só para a gente fechar essa parte mesmo de erros, né, que não sei como está nosso tempo, lembra quando eu falei para vocês sobre a competência comportamental? Entra muito a inteligência emocional, que é um tema que eu gosto bastante, é um tema que eu abordo, né? Então, assim, onde que entra a falta de inteligência emocional para sabotar você numa entrevista de emprego? Entra na hora que você estiver praticamente na fase final da entrevista. Imagina que o recrutador ou que até mesmo o gestor faça uma pergunta assim para você: o que você entende de inteligência emocional? Você tem inteligência emocional? Aí você, às vezes, a pessoa pergunta, meu Deus, e agora? O que que eu vou responder? Porque nem ela conhece o que é inteligência emocional. Quando a pessoa tem o conceito, então quando ela até, eu digo assim, quando ela tem até aquela premissa de estudar ou desenvolver essa competência, que é uma competência comportamental, ela conhece quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos e quais são os pontos a melhorar. Isso lembra muito o diagrama de Chikawa, né, que a gente identifica uhum, as fraquezas, a gente identifica sim, lembra muito também as forças, as 5 forças de Potter, né? sim, Então, ele quer saber realmente se você se conhece como pessoa, se você se conhece como profissional, o que te abala, o que não te abala. Lembra quando eu perguntei, quando eu até citei ainda há pouco, quando ele falou assim, então, se você entrar num conflito, né? Numa briga dentro do ambiente de trabalho, como é que você vai se comportar? Você vai brigar com o seu colega de trabalho, você vai fazer briga, né? Você vai perpetuar aquela violência? Não, né? Uma pessoa equilibrada vai dizer, não, eu respirei,
eu me afastei da pessoa. Então, ela tem sim um escopo, uma estrutura para lidar com aquele tipo de reação mediante aquela situação. Então, se você não tem isso também, você praticamente vai ser desclassificado. Porque se você dá trabalho na sua empresa, você possivelmente vai dar trabalho nessa nova empresa. E não é isso que eles querem. Uhum. E, Gessé, como é que a gente consegue, né, identificar esses erros, né, e como que a gente pode melhorar? Existem alguns macetes bem fáceis. Como que eu posso melhorar minha comunicação numa entrevista de emprego? Aí vem o treino no espelho, que Uhum. talvez você já tenha escutado. Você ensaia várias vezes na frente do espelho. Agora, para quem quer ter um treinamento melhor e uma coisa até mais adequada, é você gravar um vídeo, você coloque o seu celular para gravar você fazendo aquela simulação de emprego para depois você rever o que você falou, o que você não deixou de falar, ou então se você foi muito exagerado, se você falou pouco, entendeu? Aí você vai fazendo essa parte mesmo de gravação e autoanálise. Porque quando eu me vejo, quando eu me conheço, eu vou vendo o que eu posso modificar, o que eu continuo. Essa parte de identificar é muito boa na questão mesmo de gravação de áudio, gravação de vídeo e treinamento no espelho. Se você também quiser ter uma outra alternativa, é você convidar um colega da mesma área ou que já tenha mais experiência e você treinar na frente dele e ele lhe dá um feedback. Então, essas são as duas dicas que eu dou para quem quer melhorar. Ou você faz um treinamento por vídeo, por espelho, ou você pede ajuda de algum profissional, algum colega que trabalhe com essa parte para ele lhe dar um feedback melhor. Certo. E pra gente encerrar aqui, né, finalizar, quem tá Uhum. chegando aí agora, seja bem-vindo. Mas pra gente encerrar, o Jessé vai dar aqui 5 dicas, né, do que fazer para ter uma comunicação assertiva, né, em uma entrevista de É, emprego. E conseguir aí definitivamente, né, ser aprovado. Eu digo isso porque eu particularmente participei de um processo seletivo onde a minha parte técnica ali não se sobressaiu tanto quanto a minha comunicação. E por incrível que uhum, pareça, a comunicação ela me ajudou muito. A entrevista, né, que eu tive com o sim, recrutador se superou isso. Superou as minhas falhas lá na prova técnica. Então, eu digo que é totalmente possível, com a sua comunicação, você conseguir ser aprovado no processo seletivo, exatamente, porque eu sou a prova viva disso. exatamente, exatamente. Nosso tempo já está ficando um pouco reduzido. Eu não vou conseguir falar todas, mas eu vou conseguir falar algumas que também são importantes, né? São aquelas que mais são significantes na minha trajetória e talvez também seja para a sua. Uma técnica para você usar, para você se sobressair, é você criar uma narrativa. Lembra quando eu falei anteriormente do erro de você contar a sua história numa linha de tempo? Mas aqui é diferente, porque lá você é uma ordem crescente. E a narrativa não. Você vai narrar com 3 conceitos básicos: um início, um meio e fim. Quando você for, quando você, se você já tem experiência de estar querendo realocação de trabalho, então você já vai falar da sua experiência de uma forma que você inicia, ou seja, eu entrei nesse cargo, eu entrei nessa empresa, eu desempenhei essa atividade, eu desempenhei essas funções, e para finalizar, você fala no que você agregou, quais foram os resultados que você trouxe para aquela organização. Pode ser uma coisa muito simples, né? Então, se você entrou numa empresa que era tudo desorganizado, que os papéis não eram em ordem, que a documentação estava atrasada e você conseguiu mudar isso, então isso é um resultado positivo que você trouxe para aquela organização. Então você pode sim trazer isso como resultado. Se você estiver procurando emprego pela primeira vez, aí você já entra mesmo naquela parte diferente, que aí você pode citar seus trabalhos voluntários, você pode citar suas medalhas de honra, você pode falar de suas atividades sociais, sejam na comunidade, sejam na igreja. Então você vai complementando com coisas significativas,
tá? Lembrando disso, tanto para quem já tem experiência, como para quem está querendo se inserir no mercado de trabalho. A outra coisa também é que você tem que falar com segurança. E nós vamos abordar muito isso no aulão, certo? Uhum. Sobre a comunicação, sobre a oratória, sobre a sua parte corporal. Se você estiver lá com um recrutador e você estiver assim, ó, não, porque eu mereço essa vaga, porque eu sou comunicativo, isso não é segurança. Isso não é segurança. Isso não vai dar. Isso não vai fazer com que os olhos do recrutador digam bem assim, nossa, eu vou contratar esse cara porque ele tem liderança, porque ele sabe se comunicar, ele vai trazer resultados para a empresa. Não. Ele vai ver como uma pessoa que é uma pessoa retraída, que talvez tenha até uma baixa autoestima, e você vai ficar para trás. Você fale com segurança. Perdão, como eu falei anteriormente, não precisa você ser um especialista, mas você seja claro, você seja objetivo de transparecer todas essas ideias e principalmente aquilo que está no seu currículo, certo? Não vai falar, não vai inventar e não vai mentir coisas que não estejam ali no seu currículo. E por último, assim, é preparar o seu corpo, que é uma coisa que eu também vou falar no aulão, como que está o seu corpo na entrevista de emprego? Será que você está corcunda, assim? Será que você tá muito, não muito à vontade? Entendeu? Porque Tá tudo isso bloqueada, conta né? Tá, também. tá se bloqueando para ter É. uma. Então tá se bloqueando, tá se sabotando. E tem que relaxar, você tem que. Eu sei que na hora de emprego dá um nervosismo muito grande, mas a gente tem que É, fazer esse esforço, né? Num lugar mais calmo, ou até mesmo no banheiro, e faça assim, um alongamento, tecnologias, né? Então você passa assim, uns exercícios mesmo para você ficar bem com o seu corpo e isso o corpo vai entender, o seu cérebro vai entender que você está mais calmo, que você está ali pronto mesmo para conseguir aquela vaga para finalizar aquela entrevista. E pensamento positivo, entendeu? Pensamento positivo. Não vai dizer, não vou passar porque às vezes as pessoas até vejam que tem pessoas mais competentes e assim elas começam a se retrair. Mas não, você tem que ir mesmo na garra, com positividade, para ver se você consegue chegar no processo final da, da seleção. Foram as três dicas principais, né, que eu consegui falar para vocês. certo. A Thaís até falou aqui, né? Defensiva, né? Quando a gente Uhum. fica aí com os braços cruzados, Isso, né? A gente está na defensiva. Então, nada de ficar com os braços cruzados. Isso aí não é bom para sua exatamente. Tem imagem, que ficar né? livre, você tem que ser inclinado para o recrutador, entendeu? Nada de ficar com a mão na cabeça, coçando ou desviando o olhar. Você tem que olhar para o recrutador, passar a segurança, transparecer mesmo que você está ali de corpo, que você está ali para dar o seu melhor. Certo. A nossa live, ela foi bastante produtiva. A gente conseguiu entregar bastante desse conteúdo. Eu acredito que quem estava presente, né, pôde aí aprender um pouco mais sobre como se portar diante de uma entrevista de emprego. Esperamos. Então, esperamos, né? E quem vai assistir depois, né, principalmente, vai conseguir Uhum. aí tirar, né, um bom proveito desse nosso conteúdo. Então, eu gostaria de agradecer, Jessé, pela presença, né? Jessé vai estar aqui, Obrigado né, uma também. próxima vez, brevemente, Uhum. fazendo uma outra live sobre um outro assunto também que é importante dentro da comunicação. Então, gostaria de agradecer e passar para você fazer aí as suas considerações finais. Ó, eu quero agradecer também pela oportunidade de estar aqui, porque, querendo ou não querendo, é uma de a gente tentar ajudar o próximo, a gente tentar ajudar quem está precisando. Às vezes, muitas pessoas não conseguem pedir ajuda ou têm vergonha. E é um tema que talvez a gente possa agregar para vocês terem uma noção de como está o mercado, ou o que, que o recrutador vai perguntar, como que você deve se portar. Uma de a gente ajudar vocês e também a gente conseguir trocar informações, aprender, assim como eu estou compartilhando informações, eu também recebo feedback, eu também gosto de saber de outras experiências, de como que você se comportou. Inclusive, se você quer mandar uma pergunta, mande para mim no meu inbox, me siga lá,
eu vou lhe responder. Se você quiser ter uma coisa mais profissional, ou quem sabe até uma mentoria, eu também posso lhe prestar esse serviço, eu, o Leonardo, comunicação com a gente, que a gente vai vendo o que a gente pode fazer por vocês. E agradecer por essa oportunidade de estar aqui com a comunidade educativa. Certo, Gessé, eu que agradeço, né, em nome da comunidade. A gente sabe que esse projeto que a gente faz tem aí esse objetivo, né, muito forte, que Sim, é ajudar as pessoas, né, que é contribuir para o crescimento profissional e pessoal também delas, né. Então, agradeço a presença de todos que estiveram na live e fiquem ligados, se inscrevam, tá bom, no aulão, né, de comunicação e oratória. Vai ser incrível, faltam poucos dias, já tá chegando, né? Um tempo desse estava tão distante, mas agora está bem perto. Então, sim. então Tá bem perto. faça sua inscrição. O link, né, tá aqui na bio da comunidade. Lá você pode saber como é que vai ser, o que que a gente vai falar, né, nesse aulão, o que que a gente vai abordar. É um aulão aí de 3 horas, né? Mas que vai ter. Você vai poder adquirir um certificado de 10 horas complementares, porque o conteúdo que nós vamos passar lá, ele É bom. é válido aí para 10 horas, né? Então, como se você tivesse ter passado aí 10 horas com a gente aprendendo sobre comunicação. Só que vai ser aí um pouco, né, menor esse tempo. Mas tudo que Mais a gente passar lá, simplificado. Uhum. isso vai ser mais simplificado. E lá a gente vai, né, também oferecer uma novidade para vocês, para que vocês possam participar consequentemente. Então, não Sim. perca o nosso aluno de comunicação oratória. Muito obrigado pela presença de todos. E compartilhe essa nossa live, ela vai ficar aqui salva na página da comunidade. Compartilhe para um Sim. amigo que você conhece, que precisa saber sobre isso, tá bom? E obrigado, Gessé. Boa noite, agradeço e até a próxima. Obrigado também. Até a próxima.